Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre Siddhartha, um romance de Hermann Hesse, que é um escritor muito badalado aqui no canal. Siddhartha foi publicado em 1922, então é um livro que fica mais ou menos ali no meio da produção do Hesse, do meio para o final, e que é conhecido como poema indiano. E realmente eu concordo com esse lance de poema, porque o livro tem um tom bem poético mesmo. Você vai lendo e tem a sensação de estar lendo um poema filosófico em forma de prosa. De todos os livros dele, esse é o que eu mais gosto. De Hesse, aqui no canal já temos Demian e o Lobo da Estepe. Não deixem de conferir. Bem, em Siddhartha a gente vai acompanhar a trajetória do protagonista, Siddhartha, na sua busca pela iluminação e pela compreensão de si mesmo. Siddhartha era um jovem sábio, dócil e, como diz o livro, ávido de saber. Ele tinha sede de entender essa força infinita do mundo, era belo, forte e tinha os olhos de um rei. Todo mundo amava Siddhartha. De origem, ele era Brahmane, ou seja, pertencia à mais alta casta na hierarquia dos sistemas de castas do hinduísmo. Tinha privilégios, claro, e o pai dele já o via como um sacerdote, um príncipe entre os Brahmanes. Apesar de Siddhartha estar inserido nessa religiosidade desde cedo, mesmo sendo fiel a todos os sacrifícios rituais, mesmo escutando todos os ensinamentos do pai, que era muito erudito, e se dedicando aos serviços de meditação, ele não sentia ainda assim nenhuma satisfação na própria alma. O coração dele era inundado por um desassossego, e Hesse diz que ele começava a abrigar em suas entranhas o descontentamento. O livro conta que Siddhartha começava a perceber que os ensinamentos do pai e dos brahmanes mais sábios já tinham se extinguido, ou seja, que ele já tinha aprendido e apreendido tudo o que era possível, que os sacerdotes já tinham derramado a plenitude de todo o conhecimento no receptáculo que ele trazia no seu íntimo. Mas, porém, esse receptáculo ainda não estava cheio e o espírito dele ainda andava extremamente insatisfeito, a alma andava inquieta e o coração dele não se sentia saciado. Então a gente vê logo nas primeiras páginas que Siddhartha era atormentado por suas dúvidas sem fim sobre sua própria existência, sobre o sentido da vida, sobre o que era preciso fazer para alcançar a iluminação. E ficava pensando no próprio pai, que era um homem digno, admirável pelo comportamento distinto. O pai dele era um homem ponderado na maneira de falar, com ideias nobres, e mesmo assim Siddhartha se perguntava: quem pode garantir que esse homem, que sabe tanta coisa, leva uma existência feliz? Bem, com essa angústia toda e com a sede de encontrar o seu próprio caminho, Siddhartha decide sair da casa de seus pais, deixa sua família e parte em busca da compreensão de si mesmo e do mundo. Siddhartha arrasta seu amigo junto, Govinda, que amava Siddhartha e tudo o que Siddhartha fazia ou dizia. Govinda estava convicto de que seguiria os passos do amigo e se o amigo um dia se transformasse num deus, ele seria seu servo sem hesitar. Um dia, um grupo de samanas passa pela cidade de Siddhartha. Samana era um grupo asceta peregrino. Para quem não sabe ou não lembra, asceta é o nome que é dado para quem renuncia de forma voluntária aos luxos e aos prazeres do mundo. Então, geralmente, os ascetas estão em busca do autodomínio, da disciplina e da perfeição espiritual, e fazem isso por meio de jejum, isolamento e castigos corporais, por exemplo. Siddhartha ficava encantado com os samanas pela aura de paixão silenciosa, por aquela aura de aniquilamento do próprio eu que aqueles homens carregavam, e decide: amanhã mesmo eu vou virar samana. Aí Govinda diz: mas achas mesmo que o teu pai vai deixar? O pai teve um desgosto tão grande, gente, e diz pra Siddhartha que nunca mais queria ouvir aquilo da boca dele. Mas aí eles conversam e o pai, vendo que o filho não ia mudar de ideia, não teve o que fazer a não ser aceitar. Então Siddhartha se junta com os samanas e a primeira coisa que ele faz é doar a própria roupa que vestia a um indigente, ficando só de tanga e de manta. E daí por diante, segundo o livro, ele se limitava a fazer uma única refeição por dia e deixou de comer alimentos cozidos. Depois ele começou a jejuar, primeiro por 15 dias, depois por 28 e assim por diante. Então, conforme o tempo ia passando, Siddhartha sentia que tudo no mundo era mentira, que tudo cheirava a falsidade, que as coisas no mundo tinham a ilusão de significado, de beleza e de felicidade, mas tudo isso não passava de uma putrefação oculta. A vida era um tormento.
Aí, com o passar dos dias, ia se esclarecendo na frente de Siddhartha o objetivo de se distanciar de si mesmo, de cessar de ser um eu, de encontrar sossego após esvaziar o coração. Quando todo e qualquer eu estivesse dominado e morto, quando se calassem dentro dele todos os anseios, todos os instintos, inevitavelmente ele alcançaria o grande mistério. Ele aprendia a mortificar os sentidos e a aniquilar as recordações para se distanciar do seu eu através da dor e do tormento voluntário. O narrador diz que ele esvaziava o espírito através de meditação, mas ficava frustrado porque sempre chegava a hora em que ele era novamente o Siddhartha, o eu, e isso o torturava. Para Siddhartha, o jejum era uma forma de fugir de si mesmo. O jejum era o momento em que o homem escapa da tortura de ser ele mesmo. Bem, a experiência com os samanas foi mostrando a Siddhartha que a autolibertação não se realiza de modo simples. Insatisfeito e completamente cético, a ficha dele vai caindo e ele entende que não poderia encontrar a totalidade da verdade da vida por meio da negação do próprio corpo. Ora, o corpo é uma dimensão fundamental e concreta da existência. Ele não poderia viver negando isso. Então, em uma conversa com Govinda, Siddhartha revela que ele quer se afastar do grupo em breve. E aí ele confessa que nunca deixou de sentir sede durante a caminhada ao lado dos samanas. Ele diz que gastou muito tempo para aprender somente uma coisa, que não se pode aprender nada. A tal coisa que chamamos de aprender, de fato não existe. A única sabedoria que existe e que se acha em toda parte é o Atman. Atman, que eles falam o tempo todo no livro, no sentido literal, quer dizer fôlego, segundo a própria nota de rodapé dessa edição, né? Em sentido figurado, Atman significa força vital, personalidade, o eu, a alma. Então, depois de 3 anos acompanhando os samanas, Govinda e Siddhartha, houve um boato que acabava de surgir uma pessoa chamada Gotama, o sublime, o Buda, que era aquele que possuía o dom do conhecimento supremo, que teria encontrado o caminho da autolibertação e do Nirvana. Aí os amigos ficam impressionados com a capacidade de Gotama em compreender a vida para além das contradições aparentes. Mas, apesar de Siddhartha o reconhecer pela serenidade, pela calma da aparência, Siddhartha ainda acreditava que a doutrina do Buda não podia ensinar nada de novo. Num diálogo bem reflexivo de umas 3 ou 4 páginas, o protagonista Siddhartha explica respeitosamente a Siddhartha, o Buda, os motivos pelos quais não vai segui-lo, mesmo entendendo e valorizando a doutrina dele. Siddhartha dizia que ninguém conseguia chegar à redenção somente mediante a doutrina, que o Buda não tinha alcançado o objetivo supremo pela doutrina. Buda conquistou o que conquistou pelo próprio empenho. E mais, Siddhartha explica que a doutrina de Gotama tem um furo. A iluminação que a pessoa alcança não pode ser passada por meio de palavras ou ensinamentos. A pessoa que foi iluminada nunca vai poder nem conseguir expressar para terceiros o que aconteceu na hora da iluminação. Siddhartha está convicto de que somente o esforço individual pode conduzir à perfeição almejada. Essa impossibilidade de ensinamento justifica a necessidade de a gente ser o nosso próprio mestre, de a gente ter que trilhar o nosso próprio caminho. E a construção do sentido da existência é sempre individual. E para mim, é essa jornada solitária, essa construção singular do próprio caminho, a mensagem principal desse romance, mas não é a única. Bem, Govinda decide permanecer como monge de Buda e Siddhartha continua seu caminho, decidido a aprender por si mesmo. Siddhartha conhece Kamala, uma cortesã muito bonita, por quem se apaixona. E também passa a trabalhar com um dos comerciantes mais ricos da cidade, abandonando e esquecendo um pouco do que tinha como objetivo na vida. Quando ele era samana, tudo era tão complicado e penoso. De repente, um sentimento de orgulho toma conta dele. De uma pessoa que antes se abstinha de prazeres, agora tem Kamala. De uma pessoa que antes mendigava até a própria comida, agora trabalha com um comerciante poderosíssimo. Siddhartha provava então o gosto da riqueza, da volúpia e do poder. Hesse diz que o mundo e a preguiça tinham tomado conta do coração dele. O mundo tinha prendido ele nas suas malhas e ele estava completamente rendido ao prazer, à preguiça, à cobiça e à avareza. E além disso, ele ficou mesquinho. Já não tinha mais compaixão nenhuma das pessoas e o pior,
se entregou ao vício dos jogos, enfim, se perdeu nos prazeres da vida. Bom, resumindo, num belo dia, Siddhartha cai em si e se pergunta: que porcaria que eu tô fazendo da vida? E de repente ele sente que algo morreu na sua alma. Aí ele resolve mais uma vez largar tudo e fugir, sem lenço nem documento. O comerciante para quem ele trabalhava achou que ele tinha sido raptado por saqueadores, mas Kamala parecia que já sabia que isso ia acontecer algum dia. Afinal, ele era um homem sem raízes, né? Algumas semanas depois, Kamala percebeu que estava grávida. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não atrapalhar a experiência de quem ainda não leu, mas a vida se encarrega de juntar Siddhartha e Govinda novamente, com quem tem uma longa conversa, um verdadeiro desabafo, uma verdadeira reflexão sobre a vida que ele tinha levado nos últimos anos. Siddhartha diz que teve que pecar para que pudesse tornar a viver, que ele tinha trocado as virtudes que possuía pelo que havia de mais vil e de mais efêmero no mundo, pelo prazer dos sentidos, pelos bens materiais, e ao final de tudo isso se tornou um tolo, como todos os outros homens. Hesse faz um trabalho muito bonito quando amarra os destinos dos personagens no ciclo da vida. Assim como Siddhartha reencontra Govinda, Hesse dá um jeito de unir novamente Siddhartha a um personagem muito importante na trama, o barqueiro Vasudeva, com quem ele já tinha cruzado anteriormente, e Vasudeva passa a iniciá-lo na arte de compreender a linguagem do rio, que é bem interessante no livro porque parece ser uma metáfora do sentido da vida. O primeiro encontro com Vasudeva, o barqueiro, já tinha um ensinamento associado ao karma. Siddhartha não tinha dinheiro para pagar a travessia do rio, mas o barqueiro disse que não tinha problema, porque tudo na vida retorna e o pagamento ocorreria em outra ocasião. Filosofia budista hinduísta pura, né? Como era de se esperar. O rio também tem um simbolismo muito forte nesse romance. Assim como Siddhartha, a água do rio também tinha um objetivo: chegar ao mar, evaporar, formar nuvens, fazer chuvas e dar origem a novos rios. O rio aqui pode representar o ciclo da vida e da existência humana, mas não só isso, também pode mostrar a efemeridade das coisas e a inquietude da vida humana. Hesse também une novamente Siddhartha a Kamala, que está acompanhada do filho do casal que Siddhartha não sabia da existência. O filho de Siddhartha vai levá-lo a muitas reflexões sobre a vida. Siddhartha quer facilitar a vida do menino do jeito que pode, mas depois de muitos percalços, começa a entender que os filhos seguem seu próprio percurso e seu próprio destino, assim como ele seguiu dele quando saiu de casa enfrentando o pai. Quando o filho abandona ele, Siddhartha contempla o rio e recorda da sua própria saída de casa. Aí bate aquele déjà vu. Ele lembra do pai que deixou lá atrás e vê que a história está só se repetindo. Ele lembra também de uma lição de Kamala dizendo que ele não sabia amar e Siddhartha tinha lhe dado razão. Realmente, ele sentia que nunca conseguiu abandonar a si próprio e se entregar por inteiro a outra criatura, a ponto de esquecer de si mesmo e de cometer bobagens por amor de outrem. Mas agora ele tinha um filho, e esse filho vai fazer com que Siddhartha se transforme de um jeito que nem ele mesmo imaginou. O verdadeiro amor é o que capacita os humanos a proezas incríveis, a suportar tudo e resistir aos sofrimentos. Siddhartha lentamente, ao longo da trama, vai amadurecendo e percebendo o que realmente significava a sabedoria, e começou a entender a dinâmica da vida. A sabedoria era a consciência da unidade das coisas, e é por isso que existe a certeza de que tudo na vida volta. Todos os sofrimentos, todos os sentimentos que não tenham encontrado uma solução final voltam. Como eu dizia, é um livro bem poético que vale a pena você ter na sua lista de leitura.